Quem se habilita para falar agora? Vereadora Iracilda, vai usar o grande expediente? Vereador Raimundo Idade, vai usar? Vereador Manuel Lopes? Vereador Alailson Moração? Hã? Vocês querem usar logo? Vai usar a palavra o vereador Raimundo Idade Sodré Lopes. Presidente, no grande expediente, queria logo encaminhar meu requerimento verbal. Queria que fosse encaminhado ao prefeito municipal a tomar as providências cabíveis. Cópia desse ofício, o 232, que veio do TCM, assim como a resolução 1202 ao prefeito municipal, para que ele tome a devida providência em caráter de urgência, e ao Ministério Público local, para que tome as providências em relação aos nossos ex-agentes políticos que ocupavam o cargo de secretário no município de São Miguel do Guamá e acumulavam essas funções com o cargo de professor ou do Estado ou de outros municípios ou até do nosso. Porque foi um fato que eu muito falei aqui, que estava equivocado, que era errado, que não devia estar acontecendo, porque ou bem se cumpriu uma função ou bem se cumpriu outra. E nós tivemos o secretário de saúde aí por longos 3 anos, tapando o sol com a peneira na saúde e dando aula em Aurora. E a gente sabia que aquilo estava errado e aquilo atrapalhou muito o andamento, talvez o prejuízo da saúde hoje de São Miguel, grande parte se deva a isso. De não ter dado tempo de se administrar uma coisa que estava ali para ser administrada até com certa facilidade. Assim como seja encaminhado ao TCM, a relação dos servidores do município que acumulavam as funções. Né? Requerimento verbal de autoria do vereador Raimundo Idade Sodré Lopes, ele pede providências com relação ao Ministério Público da Comarca com relação aos servidores que ocupavam cargo de secretário, acumulando outras funções, contrariando a recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios. Em votação, requerimento verbal de autoria do vereador Raimundo Idade Sodré Lopes. Vereador que concordar, permaneça sentado. Que discordar, levante-se. Aprovado por maioria. Continue, vereador. Queria solicitar encaminhamento da resolução, essa aí já foi, né? Queria solicitar ao Poder Executivo cópia das folhas de pagamento do 2º e 3º quadrimestre em arquivo, pode ser PDF, pode ser arquivo digital, tanto faz, de 2015, cópia da folha de pagamento do ano de 2014. Isso é extra-ofício. Será encaminhado como proposição verbal de Vossa Excelência. Também queria que fosse solicitado ao Prefeito Municipal o envio de relação dos servidores lotados nas secretarias como estagiários, né? Assim como a cópia do edital do processo seletivo que convocou a seleção dos referidos estagiários, uma vez que é previsto na Lei Municipal 226 de 2011, que para se ter estagiário na administração pública municipal tem que ter processo seletivo de livre concorrência para que todos os cidadãos mamanhenses que estão estudando possam concorrer ao cargo. E eu desconheço esse processo seletivo e a gente vê que em várias repartições do município estão sendo utilizados estudantes para exercer a função de servidores, né? E são estagiários. E como foi que esses estagiários surgiram na administração municipal, se não se cumpriu a Lei 226? Então eu queria que fosse enviado esse ofício para o Executivo cobrando essas informações. Assim como também fosse encaminhada ao Ministério Público essa mesma informação, solicitando as medidas legais cabíveis em relação à realização de um processo seletivo também para nós termos estagiários na administração municipal. Pediria só que Vossa Excelência depois passe as informações à nossa Secretaria Legislativa e todas as solicitações que Vossa Excelência está encaminhando serão solicitadas, todas as solicitações de Vossa Excelência serão encaminhadas com proposição verbal, com exceção do requerimento verbal. Queria que fosse encaminhado, acho que os outros vereadores, não sei se vão falar, nós perdemos na semana passada um ex-vereador, né? O Raimundo Porfírio, popular Caparrato, fosse encaminhada uma moção de pesar à família, né? Com certeza ela está entristecida pela perda. E foi um membro aqui do Legislativo, teve um mandato, atuou aqui no Poder Legislativo, e a gente queria que fosse feito esse tipo de encaminhamento. Será elaborado, autoriza a nossa Secretaria Legislativa, juntamente com a nossa assessoria jurídica, elaborar uma moção, considerando que a família inicialmente solicitou o espaço da Câmara, vereador Raimundo, para que o corpo fosse velado, e nós tomamos todas as providências necessárias, mas depois eles decidiram que permanecesse o corpo lá na casa. Lá. Eu tive a oportunidade de ir no velório por alguns minutos, mas eu fui também no sepultamento, ok? O senhor Raimundo Nonato Porfírio era uma pessoa realmente que cumpriu o seu mandato de vereador e era uma pessoa pública de São Miguel do Guamá muito conhecida, muito divertida, né?
principalmente nos campos de futebol. Continue, vereador. Presidente, eu participei hoje à tarde de um evento na UEPA. Eu pensava que era de conhecimento de toda a Câmara, que tinha vindo um convite para os vereadores. A UEPA tem realizado e vai se tornar costume e uma ação do campo em São Miguel do Guamá, os fóruns de debates, acho, mensais, sobre diversos temas. E eu fui convidado para participar de uma mesa hoje, lá com mais 2 professores mestres da UEPA, sobre o tema Educação e Cidadania. Né? Tive a oportunidade de discorrer sobre as nossas carências, os desafios que o município tem e os avanços que nós tivemos. Eu não deixei de mencionar as ações positivas do Legislativo, né? As ações do Conselho Municipal de Educação e as ações positivas e negativas também do Poder Executivo. Foi um momento muito bom de conversa e diálogo com os alunos da universidade. E ao final nós fomos questionados sobre alguns temas, tipo como foi a prorrogação do Conselho Municipal de Saúde, qual foi o papel da Câmara nessa prorrogação desse mandato. Fomos questionados sobre contratos temporários, porque eu cheguei a mencionar que existia um projeto de contrato temporário que nunca se tornou realidade, e hoje nós vimos aí que veio uma recomendação do TCM que os municípios têm que ter uma lei atualizada que regulamente os contratos temporários do município. Também foi um questionamento que eu recebi, porque todo mundo é a favor do concurso público. Eu tive que explicar qual é a importância da lei, porque nem todos os cargos vão ser preenchidos por concurso público, principalmente aqueles que são oriundos de ou necessidade eventual ou emergencial, ou de programas temporários que o governo vai ter que conduzir. Fomos questionados também sobre o porquê de autorização de escolas pelo CME que não tem condição de funcionamento, de estrutura, porquê que está se funcionando algumas escolas, e eu expliquei o andamento da situação, que é dado prazo ao executivo, que é aprovado, e assim como eu falei também da necessidade que eu sempre expus no Conselho, de que antes de se autorizar uma escola, se reúna com os representantes da sociedade local, pais, alunos, e explique como está acontecendo, por quê, quais são os prazos que estão sendo dados ao executivo, para não ficar essa dúvida, porque algumas pessoas devem entender que é como se o Conselho fechasse os olhos apenas. E nós que estamos lá sabemos que não é, eu que estava lá sei que não era assim, apesar de nunca ter sido feitas essas ações para que a gente pudesse... aliás, uma única vez nós fomos na Bela Vista conversar sobre a autorização da escola da Bela Vista e foi colocado. E depois disso, como houve muita cobrança, houve muito tititi na reunião, houve uma exposição, tanto nossa legislativa como do Poder Executivo, acho que houve uma ordem para que não acontecesse mais aquele tipo de reunião antes de se autorizar uma escola. E a sociedade cobra da gente. A educação ela é fundamental para a cidadania, né? E as pessoas, quando têm oportunidade, em reunião pública, elas vão sempre nos cobrar o que elas estão sentindo, e eu fico feliz quando há essa cobrança. Lá na fala de um dos mestres lá, se usou alguns jargões populares, como o que eu usei semana passada aqui, e eu acho isso extremamente normal, principalmente quando a pessoa está indignada diante de um quadro. É muito complicado quando você usa isso, você usa determinados termos populares, jargões, para substituir palavras às vezes até mais feias, como regra normal dentro do seu cotidiano. Mas quando eu subo aqui indignado com os maus tratos por Gravateua, de ter visto uma máquina passar dentro, uma máquina não, 4 máquinas passarem por dentro de um buraco, que mal está passando o carro e não resolverem porque foi da minha região, quando eu vejo justificativas que não eram aceitáveis e que não são aceitáveis para a falta de merenda, para a falta de professor, né, para determinados acontecimentos do Poder Executivo, eu fico indignado. E para mim, eu conversando domingo com a futura doutora Áurea, que está fazendo doutorado, eu disse para ela que eu não tenho mais condições de disfarçar os meus sentimentos, de ser político ao ponto de ter que ficar calado ou mudar minha expressão para agradar A ou B. Eu vou ser, como eu disse para a Roseli, um encrenqueiro muito grande. Então, eu tenho sido nesse mandato e foi uma decisão que eu tomei depois de eu passar por determinados perrengues aqui no Legislativo, na legislatura passada, que eu não tinha nada a ver, mas eu sofria por ser partidário de alguém. Não tinha culpa no cartório, mas eu sofria porque eu era partidário. E enquanto eu estiver aqui no Legislativo, nesse mandato, ou em outro, se Deus me permitir, eu vou ser encrenqueiro.
Eu prefiro estar do lado da população, eu prefiro estar do lado ali, brigando pelo que é certo, colaborando com o executivo para que aconteça o que é certo. E quando eu usei o termo fiofó aqui semana passada, foi para não usar o termo que quer dizer o termo fiofó. Foi para não ser claro para onde eu queria, do que eu queria, como eu queria me expressar. Mas a partir do momento que colocar isso na ata isoladamente, vai parecer que eu sou um grosso, mal educado ou que eu ofendi alguém. E eu simplesmente estava defendendo o povo do Crabateua, os alunos, os professores, as pessoas que sofrem com os descasos e os desmandos que vem acontecendo na educação de São Miguel do Guamá, que vem acontecendo em relação às vicinais, que vem acontecendo em relação ao Poder Executivo. Que a gente sabe que houveram avanços, como eu mesmo falei hoje lá na UEP, mas a gente sabe que foi 5%, 95% está travado ainda e precisa acontecer. Então foi nesse sentido, vereador, que eu usei esse termo, assim como o Vossa Excelência usou o termo babaquice aqui para nós vereadores, eu usei para o Executivo o termo fiofó na seguinte forma: sério onde? Só para cuidar do fiofó dele. Porque para cuidar do povo não é sério, porque quando é sério, se preocupa com isso, com aquilo, em primeiro lugar. E aqui se faz de tudo para que não aconteça uma compra de medicação, para que não aconteça uma compra de merenda, em nome de uma legalidade que a gente sabe que não é real, que não está acontecendo na prática. Então eu estava num momento de indignação, porque o vereador tinha acabado de dizer que eu estava equivocado de fazer cobranças. Não é para fazer cobrança, é para eu vir aqui para cá, dizer que eu fui eleito pelo povo e bater palma para o prefeito, porque está tudo bonito, tudo belo e maravilhoso. Então, foi o momento, já que é para colocar na ata, que coloque toda a minha fala, porque qualquer cidadão que lê aquilo ali vai entender e talvez vá se indignar como eu, para chegar ao ponto de falar aquela palavra, porque foi por indignação mesmo. É uma bobagem puxar isso para a ata. Assim como eu poderia me sentir extremamente ofendido quando o vereador Manel falou que o vereador ficava com babaquice aqui na tribuna. Mas eu não me indigno, ele estava indignado pelo sentido dele, pelo que ele achou da fala de outros vereadores. Isso é normal, eu vou aceitar. É só complicado porque eu preferia que nós nos indignássemos bem de verdade com as coisas erradas da atual gestão, para que ele corrigisse. Se nós tivéssemos nos indignados todos desde o início, o Cacau talvez tivesse reeleito já, porque ele teria feito muitas correções. Mas nós não demos ao direito de ser partidários alguns, de ser condizentes com algumas situações em nome de uma mudança que nós acreditávamos que ia chegar. E por isso muitas mudanças não aconteceram, porque nós deveríamos ter nos indignados desde o início aqui nessa casa. Obrigado, presidente.